Olá, que a graça e a paz de Jesus seja aí no teu coração. E nós queremos aqui mais uma vez fortalecer a importância de aprofundarmos nas disciplinas espirituais. E hoje nós queremos dar mais um passo. Vamos aqui hoje falar sobre o jejum. Quero aqui de maneira bem simples definir com você o que é jejum. Jejum é abstenção de alimento por motivos espirituais. Isso é jejum. Embora a gente não vê na Bíblia nenhum mandamento, nenhuma ordem clara, como, por exemplo, a oração a gente vê mandamento claro, orai sem cessar, por exemplo. Mas jejum não tem o mandamento, jejuai, não existe. Mas fica claro que quando Jesus fala sobre o jejum, ele pressupõe que os seus discípulos certamente jejuariam. Eu quero ler um texto com você, que está lá em Mateus capítulo 6, dos versos 16 ao 18, na NVT, que diz assim: quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando jejuarem, penteiem o cabelo, lavem o rosto. Desse modo ninguém notará que estão jejuando, exceto seu pai, que sabe o que vocês fazem em segredo. E seu pai, que o observa em segredo, os recompensará. Então, você vê que Jesus, aqui ele diz, quando você jejuar. Então, ele não deu aqui uma opção de não jejuar. Ele deixa claro que os seus discípulos, em algum momento, eles jejuariam. Que o jejum seria uma prática comum na vida dos cristãos. Então, é importante a gente colocar esse fundamento de que o jejum, embora não haja um mandamento claro, ele é uma prática muito importante e que nós não podemos abrir mão na nossa vida como cristãos. Agora, o que o jejum produz nas nossas vidas? Quero começar falando aqui sobre o efeito do jejum nas nossas vidas. Acho que uma das primeiras coisas que a gente vai perceber é que o jejum, então, número um, o jejum ele revela aquilo que está nos controlando e que nós precisamos vencer. Mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela aquilo que precisa ser crucificado em nós. E é uma bênção, porque se nós queremos ser parecido com Jesus, muitas coisas que ainda são da velha natureza precisam ser manifestas para que elas possam ser renunciadas e crucificadas. E o jejum ele tem essa capacidade. Quando você começa a jejuar, certamente algum traço da carne que está às vezes ali um pouco escondidinho, ele se manifesta. Por exemplo, se o orgulho muitas vezes ele é algo que tem assim uma força em nós. No jejum ele se manifesta. Se a ira é algo que nos controla, em algum momento ela vai se manifestar enquanto nós estivermos jejuando. Então eu não estou irado porque eu estou com fome. Não, eu estou irado porque eu estou me abstendo de alimento por questões espirituais. E isso também está me purificando, me santificando. Então, primeiro ponto, a primeira coisa que o jejum produz é uma revelação daquilo que precisa ser vencido na minha carne. Número 2, o jejum produz em mim um aumento na minha eficácia na oração. A minha oração, ela se torna mais excelente. Minha vida de oração se torna mais profunda. Número 3, o jejum faz com que eu tenha mais sensibilidade na intercessão. Meu coração, ele se carregue mais na intercessão do coração do Pai. Então, eu abro espaço para o Espírito operar em mim na intercessão. Número 4, o jejum produz uma orientação, me ajuda na tomada de decisões. Eu consigo discernir e perceber a vontade de Deus nas decisões. O jejum também
produz, número 5, uma capacidade de concentração maior. Então eu tenho uma concentração mais focada. Isso é algo que o jejum também produz. Não sei se você sabia disso. E número 6, né? Não vou esgotar tudo que o jejum produz, mas eu queria colocar aqui alguns pontos, né? Aquilo que ele produz. Número 6, a revelação das Escrituras, ela também se amplia na nossa vida. Eu creio que tudo isso fala das recompensas, né, do jejum nas nossas vidas. O jejum, na maioria das vezes, ele tem um caráter mais privado, né, mais privativo entre o indivíduo e Deus. Então, é uma prática muito mais pessoal. Mas eu queria também dizer que, contudo, existem momentos ocasionais em que o jejum coletivo também é uma prática. Vou ler aqui Joel capítulo 2, verso 15 da NVT, que diz assim: toquem a trombeta em Sião, convoquem um tempo de jejum, juntem o povo para uma reunião solene. Então você vê que o jejum também ele tem um caráter coletivo, embora na maioria das vezes ele trata de uma questão mais individual, mas ele também tem um caráter coletivo. A gente vai ver na Bíblia, nesse momento aqui, em Joel, a gente também vai ver lá em 2 Crônicas, vou só citar o texto aqui, capítulo 20, dos versos 1 ao 4, quando Josafá, né, se viu cercado ali pelos moabitas, pelos amonitas, pelos povos ali à sua volta, e ele ficou tão desesperado e ele ordenou em todo o povo um jejum para que o povo todo pudesse buscar o Senhor. Então tem um lugar coletivo, na Bíblia a gente vai ver isso, e na história também a gente vê momentos onde houve mobilizações coletivas de jejum. A gente hoje, nos nossos dias, isso tem se tornado até mais comum. A gente vê mobilizações nacionais de jejum, de oração, onde toda a Igreja de Jesus tem se juntado, e que tomara que isso se intensifique cada vez mais. Lembro de um momento na história muito interessante também, que não foi só na Bíblia que os reis convocavam jejum, mas no ano de 1756, a história conta que o rei da Inglaterra, ele convocou um dia solene de oração e de jejum por causa de uma ameaça de invasão por parte, acho que dos franceses, se eu não estou enganado. O John Wesley, ele registrou esse fato no seu diário, no dia 6 de fevereiro de 1756. Quero até ler para vocês aqui o relato de Wesley sobre essa experiência da nação jejuando. E, abre aspas, o dia de jejum foi um dia glorioso, tal como Londres raramente tem visto desde a restauração. Cada igreja da cidade estava mais do que lotada e uma solene gravidade estampava-se em cada rosto. Certamente Deus ouve a oração e haverá um alongamento da nossa tranquilidade. Fecha aspas. A gente vê aqui o resultado desse jejum coletivo. Agora, um outro ponto é que seja coletivo, seja pessoal, o nosso jejum ele precisa se concentrar no Senhor. Quero aqui falar com você sobre quais os motivos pelos quais nós jejuamos. Eu falei há pouco sobre o que ele produz. E você vai ver que o que ele produz, muitas vezes, inclusive, é o motivo pelo qual nós estamos jejuando. Aquilo que ele produz tem uma intencionalidade na nossa busca. Mas eu quero aqui também destacar cinco pontos pelos quais nós devemos jejuar. Primeiro, nós jejuamos por revelação das Escrituras, luz e entendimento. Número 2, nós devemos jejuar para experimentar o poder de Deus na missão que nos foi confiada por Jesus, proclamar o Evangelho, de fazer discípulo. Nós jejuamos para que o Espírito Santo nos revista, nos capacite para a missão. Número 3, nós jejuamos em tempos de crises pessoais ou coletivas, em momentos de lutas, de tribulação, de guerra. Esses
é o motivo pelo qual também nós jejuamos. Nós também jejuamos, número 4, para obter direção de Deus nas nossas decisões. E o último motivo que eu quero citar aqui, o quinto, eu quero destacar que é um motivo, talvez um dos motivos que nós deveríamos nos mover em jejum e oração, que é quando nós buscamos a Deus ansiando pela volta do noivo. Jejuamos por saudades de Jesus. Nós jejuamos porque nós queremos a volta de Jesus, porque o jejum, nesse caso, é uma expressão de anseio e amor pela sua vinda, porque nós amamos a vinda de Jesus. Mateus capítulo 9, verso 14 e 15, a NVT diz assim: os discípulos de João Batista foram a Jesus e lhe perguntaram: por que seus discípulos não têm o hábito de jejuar, como nós e os fariseus? E Jesus respondeu: por acaso os convidados de um casamento ficam de luto enquanto festejam o noivo? Um dia, porém, o noivo lhes será tirado, e então jejuarão. Então, a gente jejua por causa da volta de Jesus, ansiando a volta de Jesus. A gente jejua por saudade do nosso noivo. Então, esse também é o motivo. E eu quero concluir aqui falando com vocês sobre quais as recompensas do jejum na nossa vida, como discípulos de Jesus. Eu quero falar sobre uma recompensa interna, recompensa externa e recompensa eterna. Recompensa interna diz respeito a uma sensibilidade no nosso coração. Nós nos tornamos mais sensíveis a Jesus, ao Espírito Santo, ao Pai, à presença dele nas nossas vidas. Essa é uma recompensa maravilhosa interna, que diz respeito à nossa intimidade com ele. Uma recompensa externa que vai ter desdobramento na nossa vida cotidiana, diz respeito ao revestimento do Espírito Santo. Como eu falei, na missão, na pregação do Evangelho, nós nos tornamos mais precisos na nossa proclamação. Quando nós jejuamos, nós abrimos portas para que a operação dos dons ela comece a se mover nas nossas vidas, e os dons eles são ferramentas para o serviço, para cumprirmos a missão. Então, a nossa vida de missão, ela tem desdobramentos quando nós jejuamos. Nós nos tornamos mais eficientes no cumprimento da nossa missão. E a recompensa eterna diz respeito a um resultado que nem vai ser percebido aqui nesse tempo, mas toda a nossa devoção aqui, ela será recompensada na era vindoura. Você sabia que nós, cristãos, discípulos de Jesus, um dia nós vamos estar diante de Jesus, nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, mas não é para ser julgado se nós vamos para o inferno, não. Isso não vai acontecer conosco, porque a Bíblia diz que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para que nós sejamos galardoados, recompensados pelas nossas obras. A salvação, ela não é pelas obras, é pela fé, pela graça, mas a recompensa, o galardão que nós vamos receber pelas obras, é por aquilo que nós produzimos, é por aquilo que nós praticamos. E uma recompensa eterna é que nós vamos ser galardoados por tudo que nós fazemos aqui, inclusive os jejuns que nós praticamos aqui. E eu quero concluir aqui dizendo que, se você olhar a história da igreja, os discípulos de Jesus nos primeiros séculos da igreja, eles tinham uma prática de orar 2 vezes por semana. Se eu não me engano, eles jejuavam às quartas e às sextas-feiras, se eu não estou enganado. Mas era uma constância na vida da igreja. E uma outra coisa que nós precisamos ter é consciência, e eu quero encerrar aqui falando sobre isso com você, que o jejum, ele fala de uma fome e uma sede pela presença de Deus. Então, se você simplesmente
colocar no teu coração: eu vou jejuar porque eu tenho fome, eu tenho sede de Deus. Você vai provar mais da presença dele na tua vida e isso não tem preço. É maravilhoso. Então, quero aqui encerrar declarando sobre a tua vida, que você cresça nessa prática e que seja bendito na tua vida isso. E fica na paz de Jesus e até a próxima.